Há 30 anos, são injustiçados. Adultos e crianças que lutam pela defesa de direitos. O que elas deixam para nós aí só é o pó do minério de ferro. Desmatamento, poluição, desrespeito às leis ambientais. Um lado da empresa Vale que não se vê nas propagandas. O que se vê é a riqueza extraída do minério contrastada com o que vive a população em volta. Nossa equipe mostra as famílias que sobrevivem às margens da ferrovia. Tem rachadura aqui no chão, a parede. Quem são e como vivem os brasileiros vítimas do programa Grande Carajás. Dos 10 povoados que conhecemos no interior do Maranhão, todos sofrem os reflexos negativos do programa Grande Carajás. Segundo dados do IBGE, dos mais de 6 milhões de habitantes, quase 26% vivem abaixo da linha da miséria. A nossa viagem atende o apelo de diversas famílias que sofrem com essa realidade. Mas antes de mostrar para você, é preciso entender o que é e de onde vem esse programa. O programa Grande Carajás foi um mega empreendimento liderado pelo governo federal no início da década de 80. A proposta principal era extrair e exportar os minérios descobertos na Serra dos Carajás, no estado do Pará. A demanda inicial de Carajás era principalmente Japão e União Europeia. A partir do crescimento econômico vertiginoso da China, a China passou a desempenhar o papel de principal comprador do minério de Carajás. Nos anos 90, a empresa foi privatizada e a Vale então ficou por administrar em concessão pública a mina em Carajás, a estrada de ferro e o porto de Ponta da Madeira, em São Luís. Toda essa área que estamos falando corresponde a 1/10 do território brasileiro, que engloba terras no sudeste do Pará e sudoeste do Maranhão. A ferrovia, que é uma das principais queixas da população e provoca um dos maiores problemas da região, tem quase 900 quilômetros de extensão e corta 27 municípios, 4 no Pará e 23 no Maranhão. Ela interliga a província mineral de Carajás, no Pará, com o porto Ponta da Madeira, em São Luís. O que tem que discutir com a sociedade é pensar que o minério de ferro é um bem finito, não é renovável. Na escala em que ele está sendo explorado, aí, o tempo de duração da jazida vai se exaurir, e a questão que se coloca é o seguinte: ao final do período que você vai ter a exaustão da mina, que tipo de atividade econômica você pode pensar para essa região? O nosso primeiro ponto de partida é o povoado Sítio do Meio 2, localizado a 13 quilômetros da BR-135, zona rural do município de Santa Rita, no Maranhão. Para chegar até lá, nossa equipe seguiu por essa estrada de chão, acompanhada dos membros da Rede Justiça nos Trilhos. Tudo bem? A Rede Justiça nos Trilhos é um dos movimentos que atua em defesa dessas famílias. Esse trabalho iniciou com os missionários combonianos e tem como objetivo a defesa dos direitos das comunidades atingidas por mineração e siderurgia ao longo do corredor de Carajás. Primeiramente, nós criamos centros de defesa, defendendo os direitos dos mais pobres, dos mais empobrecidos e, sobretudo, dos afetados da multinacional, sobretudo Vale. Organizadamente, o que nós temos é esse movimento chamado Justiça nos Trilhos, que tenta, de um lado, organizar a população, né, para reagir e exigir seus direitos, né, e, de outro lado, mostrar às pessoas de fora também as grandes questões da mineração. E o povoado Sítio do Meio é exemplo do desrespeito aos direitos humanos.
Hoje nós vamos conhecer a família da dona Rosiane, que vai contar pra gente um pouco do que vive a população que mora aqui nessa região. Ela chega, implanta o projeto dela e tudo, e a economia, que ela diz que é um desenvolvimento, né, que a gente teria um desenvolvimento, que foi isso que ela chegou iludindo as comunidades, foi isso, de que viria implantar a ferrovia e que ia ter um desenvolvimento, uma economia local. E que nunca aconteceu isso, nunca teve. No povoado não tem saneamento básico e os moradores vivem na total pobreza. A principal estrada de acesso à BR-135 fica a 13 quilômetros de Santa Rita, mas esse acesso fica frequentemente interditado pelos trens estacionados. Apesar de todos esses problemas, o maior deles vem sendo causado pela duplicação da estrada de ferro Carajás. O maior problema é o assoreamento. De acordo com os pescadores, as obras de construção do segundo trilho deslocam grandes quantidades de terra para o nivelamento ou aterro. Em diversos casos, isso acaba entupindo os igarapés que atravessam a região, causando o assoreamento nos rios. Que antes a gente tinha bastante peixe nos igarapés e hoje a gente não encontra mais. Não queria chegar nessa parte. Hoje são 15 igarapés entupidos. Às vezes a gente sai para pescar e a gente já encontra bem pouco pescado. Nessa região desses 15 igarapés, a gente vê bem pouquinho peixes lutando para sobreviver. O único desejo da pescadora é garantir o sustento da família e o respeito das comunidades. Nessa luta, já sofreu ameaças e até processos por não se calar diante das violações. Mesmo assim, não desiste. Rose foi a primeira a participar em Genebra no encontro do Grupo de Trabalho da ONU sobre empresas e direitos humanos. Ela explicou de quanto uma pescadora e sua família sofrem por causa de violações que ela nem conhecia antes de que a Vale chegou e que ela ainda hoje não tolera. Eu quero para os meus filhos. É isso que eu tenho hoje. Que eles trabalhem independentemente para eles. Ela sempre me leva nos encontros que tem. Ela disse que eu vou ser igualzinho ela, uma lutadora. Esse foi apenas o começo da nossa viagem. A segunda parada foi na comunidade quilombola Santa Rosa dos Pretos, localizada às margens da BR-135, no município de Itapecuru-Mirim, no interior do Maranhão. A comunidade também sofre violações de direitos por causa das operações da Vale. Um dos reflexos causados pela empresa também é o assoreamento dos igarapés. A atividade econômica predominante nessa região é a agricultura e pesca, que nem sempre são suficientes para garantir o sustento das famílias. O igarapé dava água tipo de verão a inverno e agora não, a gente vê que está secando o igarapé da gente, que era onde a gente tirava um dos nossos sustentos. Cada dia que passa a gente fica mais indignado com as ações da Vale, porque eles usam muito de uma estratégia de enganar. O problema com a empresa Vale teve início a partir da construção da ferrovia que atravessa o território quilombola. De acordo com a Anacleta, desde 2005, a comunidade buscava a titulação das terras para que fossem reconhecidas como quilombolas. A Vale contestou o processo de regularização fundiária, mas os quilombolas resistiram e conquistar o reconhecimento. Finalmente, em 2015, um decreto, me parece que foi em julho de 2015, um decreto da presidenta Dilma, reconheceu no Brasil 10 novas áreas quilombolas e uma delas era exatamente a comunidade Santa Rosa dos Pretos. Tem hora que eu estou tão cansada, a matéria está tão cansada, mas eu digo, Senhor, me levanta essa matéria que eu preciso lutar e prestar conta do meu trabalho na terra. Qual é o seu sonho? O meu sonho, um dos é ser advogada. Por quê? Porque eu quero defender outros quilombos, né, para além do meu. Apesar de existirem pessoas que gritam, que se manifestam, outras nem isso podem mais.
Depois que eles limparam ele, que botaram dentro do caixão. Em Miranda do Norte, quase 120 quilômetros de São Luís, a população que mora à margem da ferrovia perde familiares nos trilhos do trem. Choque muito grande que a gente sente. Logo um irmão. Saber que a gente não pode nem se despedir dele é ruim demais. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Transportes Terrestres mostrou que de 2002 a 2013 ocorreram 95 acidentes na ferrovia, uma média de 8 pessoas atropeladas a cada 12 meses. Dona Maria pede justiça. Segundo ela, a Vale tenta se defender colocando a responsabilidade na pessoa que trafega pela ferrovia. Assim, fica isenta dos processos de indenização. A Vale, tudo que ela faz de ruim com a gente, tudo fica impune. Todos os casos em que pedimos uma decisão preliminar, uma decisão provisória, para obrigar a empresa a fornecer uma pensão mensal à família da pessoa morta, pelo fato de que as pessoas dependiam dessa pessoa e hoje ela não está mais, né? Todas elas, as decisões foram favoráveis, reconhecendo a responsabilidade da empresa preliminarmente. Além dessa situação vivida pela Dona Maria, a ferrovia, que corta centenas de povoados e municípios, traz também rachaduras e o ruído, que constatamos durante a reportagem. Essa é a nossa realidade aqui do dia a dia. O barulho aí o dia todinho, é à noite. As rachaduras são observadas por toda parte. Teto, paredes, chão, nada está livre. Essa parte aqui todinha caiu. Até aquele negócio que segura ali, aquela peça, caiu, ele teve que botar esse pau. Essa parede aqui todinha rachou, de cima a embaixo. O forte abalo afeta casas em até 1 quilômetro de distância da ferrovia. Alguns moradores abandonam suas casas e saem em busca de um futuro melhor. Este é o retrato do que fica à margem da ferrovia. Tem medo agora de despencar de cima de nós, uma parede cair para lá e a bicha baixar. Isso é que nós temos medo. Depois de tanta luta, os moradores agora aguardam a documentação para poder construir as casas em um outro local. É um documento que vem do INCRA, né? Sobre uma área, sobre as duas desapropriação da terra, que é vamos dizer, dois conjuntos. E a Vale só constrói as casas, o documento em nome da associação. A gente pensa até que não vai ter jeito. Ela está querendo até desistir já. Porque faz tempo que a Vale luta, diz que vai mudar a gente daqui para poder dar mais casas que presta para a gente, porque a que nós tínhamos ela já destruiu, o trem destruiu tudo. Enquanto a dor e a angústia persistem, o jeito é continuar na luta, pelo menos em busca de indenização pelos danos sofridos. Quem também aguarda uma solução são eles. Tem a falar sobre a questão da ferrovia. Os alunos e professores convivem diariamente com o barulho e a insegurança. Para chegar até a escola, que fica no povoado Centro dos Farias, zona rural de Buriticupu, nós percorremos um longo trecho de estrada de chão e 4 horas de trem. Chegando lá, a professora conta pra gente os principais problemas vivenciados por eles. Quando eu vim trabalhar aqui, eu senti um impacto muito grande, principalmente sobre o perigo que as crianças correm, né, de estar aqui muito próximo à ferrovia e principalmente do barulho que a gente, né, sofre aqui dentro da nossa sala de aula. A gente sente a parede tremer, né? Às vezes o fio que fica pendurado a gente sente ele sacudir, né? Então eu percebo que eu pessoalmente, eu sinto que minha audição ela está sendo prejudicada gradativamente por causa desse barulho e minha garganta também. Além do barulho, os professores e alunos compartilham a insegurança que promete piorar com a duplicação da ferrovia. Com a duplicação se prevê que se chegue a uma passagem de, ao todo, 36 trens ida e volta, ao todo. Portanto, um número de composições muito maiores,
com menos tempo de parada dos trens. Portanto, isso acelera de muito a exportação de todo o minério de ferro. Nós, da Justiça nos Trilhos, contestamos a legalidade do processo de licenciamento da duplicação dos trilhos, porque não houve audiências públicas em todos os territórios e porque houve evidentes ilegalidades que, inclusive, foram objeto de uma ação civil pública que ainda está sendo julgada. Então, eu gostaria que a Vale ela voltasse o olhar para nós como estruturar a nossa escola, né? Forrar, fazer aquele acabamento acústico, né? Que fala aquele forro acústico, colocar o quê? Ar-condicionado, porque se for fazer isso tem que ter. Então, eu acho que nós temos esse direito. Bom, barulho. A poucos metros da escola, conhecemos o seu Raimundo, que mora 30 anos no povoado. Ele conta que a única ajuda que as quase 50 famílias recebem é através da rede Justiça nos Trilhos. Do contrário, nada é feito. O Padre deu uma força muito grande, nós passamos 2 anos de reunião e todo tempo falando sobre a respeito da Vale mesmo, né? Que a Vale nunca ajudou nós aqui em nada assim, dizer assim, não, ele fez algum benefício. Centro dos Farias é apenas um dos povoados com problemas em Buriticupu. Os rastros deixados pela empresa Vale são fortes por lá. O município, de quase 70 mil habitantes, também sofre com a falta de passarelas que prejudica a circulação das pessoas. Outro problema enfrentado é o desmatamento. Que era uma área pré-amazônica, 2002. Ainda tinha muita floresta, até agora foi devastado e ainda continua essa problemática dos madeireiros. O programa Grande Carajás é um dos responsáveis pelo desmatamento dessa região da Amazônia Oriental. A abertura da mina de Carajás em plena Amazônia seguiu a instalação de toda a infraestrutura de escoamento de matérias-primas. Apoiando-se a esse modelo, as empresas siderúrgicas por quase 20 anos operaram transformando floresta nativa em carvão vegetal. Hoje, o desmatamento continua descontrolado no município por obra dos madeireiros clandestinos. A polícia não tem nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade perante esta grande problemática. A irmã conhece essa realidade de perto e é uma das poucas pessoas que busca por justiça. A atuação dela, da Rede Justiça nos Trilhos e das comunidades organizadas são as poucas esperanças desse povo. Irmã Dorothy Steng dizia: a morte da floresta é a morte de todos nós. A irmã morreu por essa causa. Para a religiosa, enquanto houver vida, há luta e esperança também. Se Deus me chamou para estar aqui com nossos irmãos, com este povo, eu tenho certeza que Deus me dará a graça. Mas e quando os moradores são forçados a se calar? Não têm direito a se manifestar? Quando o dano, além de material, passa a ser outro, a repressão. Não fui lá para fazer baderna, orientar para fazer baderna, a gente foi lá para reivindicar uma coisa onde os colegas aí já foram enganados pela empresa. Seu Cláudio, morador da Vila Pindaré, é exemplo. Ele recebeu uma intimação impedindo de participar de manifestações no dia que reivindicava com outros moradores a falta de emprego na região. Entendi que mandaram um recado para mim, ó, te afasta, porque senão tu vai se dar mal, né? E, enfim, tu vai pagar R$5.000 por dia se tu continuar aí e pode até ser preso. Na medida em que as pessoas recebem uma intimação de oficial de justiça, se veem processadas, elas se sentem mais fragilizadas nesse processo de negociação e a empresa consegue avançar de uma maneira mais vantajosa para ela. Segundo os moradores, as empresas terceirizadas chegam para fazer obra no local, prometem emprego, mas acabam contratando trabalhadores de outros municípios. Esse rapaz, que prefere não se identificar, foi humilhado, sofreu ameaças e até apanhou de policiais durante a manifestação que seu Cláudio foi processado. Todo mundo fica até com medo de
de querer levar isso para frente, tá entendendo? Segundo dados do Fórum Carajás, o desemprego é maior nos municípios atravessados pela ferrovia do que a média dos estados do Maranhão e do Pará. 21 dos 27 municípios atravessados pela Estrada de Ferro Carajás possuem o índice de desenvolvimento humano menor que a média dos seus estados. Na busca de uma vida digna, seu Cláudio é um dos que luta por isso e que vê forçadamente a voz se calar. Meu sonho é de... Desculpa. É de ver meu povoado bom. O desemprego, a falta de esperança também geram outras consequências. E uma das páginas mais tristes dessa história recebe o título de fenômeno Meninos do Trem, que é quando jovens e até mesmo crianças abandonam suas casas e se arriscam de forma clandestina nos vagões do trem em busca de um futuro melhor. Casos como esses foram registrados há mais de 10 anos. Nesse período, ocorreram queimaduras graves e até mortes nos vagões de trem. Durante todo esse tempo, os órgãos de defesa batalhavam para que a empresa assumisse a responsabilidade do problema, que aconteceu após uma decisão judicial. A Vale foi condenada a pagar R$20 mil para cada criança ou adolescente embarcado clandestinamente. Mas apesar desse acordo, a rede Justiça nos Trilhos considera que a empresa não assumiu todas as suas responsabilidades. Alguns suspeitam de que os registros oficiais diminuíram justamente para a multa não ser aplicada. Basta lembrar o caso recente de um adolescente que sofreu graves queimaduras, uma extensão considerável do seu corpo, e houve um atraso, por exemplo, no atendimento desse caso específico. Não houve uma atuação suficiente da empresa. Junto com a estrada de ferro, surgem as indústrias de ferro-gusa, que causam muitos outros problemas. Um local que podemos visualizar essa realidade de perto é Piquiá de Baixo, um bairro da zona rural de Açailândia. Piquiá também é conhecido como Cubatão da Amazônia, pelo alto nível de poluição. Então essa comunidade todinha aí, tudo é doente. Quando é doente do olho, da pele, isso é tanta coisa que essas empresas trouxeram para nós aqui. André chegar aqui, que é bom demais. A pessoa tinha muita força, muita saúde para trabalhar. E agora nada. O bairro fica na rota de escoamento do minério de ferro e da produção de ferro-gusa, um dos ciclos econômicos mais lucrativos do país. Uma parte do minério extraído nas minas de Carajás é vendido para as siderúrgicas, que transformam o minério em ferro-gusa e exportam a produção utilizando novamente os trens da Vale. Em toda a casa se vê a poluição. A gente consegue se alimentar dessas frutas com muito trabalho, lavando direitinho. Sem contar nos rios e lagos. Essas empresas aqui, a Gusa Nordeste, pega essa água aí limpinha no rio, leva para lá, mexe com o minério para lá, e aí depois joga aqui desse jeito aqui no rio aí. Do jeito que vocês estão vendo aí. Tudo aí é ferro, é aço, toda coisa ruim tem dentro dessa água aí. Mal se pode respirar com pó preto do minério altamente tóxico. Com tanta poluição assim, difícil é não ter alguém que sofra com problemas de saúde. Dr. Jonatas receita medicamentos que não solucionam, só aliviam os sintomas. O problema do Piquiá de Baixo é o reassentamento. Não tem, assim, é impossível conviver nessa relação aí com essas usinas siderúrgicas que estão aí. Vou respirar, já não está aquele ar puro, não tem mais aquele gosto de respirar à vontade, de ficar à vontade. E outra, quando você dorme, quando você amanhece o dia, seu nariz está cheio de poluição. Depois de mais uma ida ao médico, seu Antônio volta para casa da mesma forma que saiu.
Para funcionar, as siderúrgicas precisam de combustíveis que também são produzidos na região. A poucos quilômetros de Piquiá de Baixo, notamos as primeiras carvoarias. Por ali, se queima apenas eucalipto. O eucalipto é uma madeira que cresce rapidamente e queima de maneira intensa, ideal para a produção de carvão. Mas a plantação dessa árvore em grande escala também causa grandes impactos ambientais, sendo a degradação do solo o principal deles. É uma espécie de rápido crescimento, então tem uma demanda de água muito rápida, ela tem uma evapotranspiração muito forte e rápida. Então isso acaba produzindo um rebaixamento do lençol freático, que se torna cada vez mais distante da superfície. Uma solução seria, a cada tantos hectares de plantio de eucalipto, tivesse também tantos hectares de recomposição da floresta nativa. Mas apesar de todos esses problemas vivenciados em Piquiá, o bairro é exemplo positivo na luta e conquista de direitos. Depois de anos, mais de 300 famílias conquistaram um terreno para construírem as casas. Piquiá é exemplo de fé e esperança. Nós conseguimos esse terreno por volta do esforço mesmo da comunidade, quando procuraram para a gente, se a gente queria sair, ou indenização, se fosse uma indenização para cada morador. Então os moradores decidiram que fosse reassentada. Personagens importantes nessa luta foram os missionários combonianos que, junto com a Rede Justiça nos Trilhos, apoiaram a causa. A prefeita desse município, ou também políticos longe, a nível de Estado ou a nível do Brasil, pouco se interessa da realidade dessas pessoas mais carentes. Mas por que essas pessoas são invisíveis? Por que esses problemas persistem? Em nota, a empresa Vale se posicionou sobre todos os questionamentos dos moradores. Sobre os atropelamentos, ela diz que a empresa cumpre as normas e diretrizes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem ações educativas nas comunidades e observa as questões de segurança nos trilhos, sinalização de passagens e conservação da ferrovia. Quando questionada sobre o entupimento de igarapés, ela diz que o trecho citado na reportagem está com as obras concluídas sem que houvesse prejuízo para as comunidades. Sobre o quilombo Santa Rosa dos Pretos, a Vale esclarece que o relacionamento com comunidades tradicionais é desenvolvido com base no diálogo aberto, no respeito mútuo e na valorização da identidade cultural. Também, de acordo com a Vale, não há comprovação de nexo entre as rachaduras apresentadas pelas casas e a operação ferroviária da Estrada de Ferro Carajás. Enquanto a empresa se defende, a igreja, na figura dos padres e religiosos, a Rede Justiça nos Trilhos e as comunidades organizadas continuam na busca de uma vida melhor. Que país é esse que nós estamos, gente? Essas atitudes servirão de legado para aqueles que são a voz do amanhã. Onde está a esperança em tudo isso? Papa Francisco, na mensagem aos povos da Bolívia, na Bolívia, aos movimentos sociais, ele dizia assim: acreditem que a mudança, a única mudança possível, não vai vir de cima, não vai vir da grande política, não vai vir de quem detém o capital. Vocês, movimentos sociais, comunidades cristãs organizadas, vocês que estão nos territórios de base, vocês são a semente da mudança. Acreditem na força que vocês têm e saibam que eu também confio em vocês.